Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Saudações. Polêmicas no Flu. Posso ajudar você hoje, Duque? Polêmicas no Flu. Os dois protestos tricolores. Eu quero comentar sobre os dois protestos que aconteceram, né? Um que eu acho que foi muito positivo e outro que eu acho extremamente negativo, né? Não vou nem falar protesto, né? Mas sim alguma ação política. Eu vou colocar como protesto justamente para não ter nenhum problema justamente de entendimento. Mas um é mais ação política, o outro seria mais um protesto. Tá bom? Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante. Bom, eu vou começar com algo negativo, né? Para que a gente tenha menos tempo para conversa. Para depois colocar justamente no algo positivo. E bom, o algo negativo para mim foi justamente a situação que eles colocaram sobre o tu tens o nome do... Eu até tenho aqui. Eu até poderia mostrar pra vocês. Mas eu não posso falar a última palavra. Porque eu particularmente não gostei, tá? Sabe? Uma coisa é você provocar de uma maneira legal, de uma maneira genuína. Essa é uma provocação rasteira. Tá? Eu não vou falar sobre tal fidalguia aqui, não. Não, fique tranquilo. Mas você colocar um cartaz enorme, que dá pra ver do outro lado, que da onde que eu via, eu tinha consciência do que eu tava lendo. E do outro lado, e eles posicionaram os cartazes, não pros lados assim, mas sim pra frente, pra realmente provocar a torcida do rival. É um claro ataque justamente ao rival. E bom, o que as pessoas não entendem é que tanto o Vasco da Gama, quanto o Pedro Álvares Cabral, quanto tantos os outros, eles nunca foram aquilo que estava escrito ali. Eu quase falei, né? Eles foram descobridores. Se acontecer um problema maior, e temos um livro para falar sobre isso, que é o Manual Politicamente Correto da História do Brasil. Lá ele comenta, né, o professor Flávio Mogsten, esse que é o nome dele, ele comenta sobre os navegantes. E que na verdade história quem promoveu isso não foram os europeus. Os europeus estavam muito mais lá entretidos justamente com a questão mercantológica do que propriamente dito por guerra. Quem estava interessado por guerra era justamente as facções indígenas, que muitas das vezes é colocada justamente num pedestal por românticos que não queriam entender sobre nada da época. E que hoje, cada vez mais hoje, a gente descobre quanto eles eram vilões da história. De si próprios. Então desculpe. Além de historicamente errado, politicamente também errado. Essa visão sobre essa faixa em específico que eu particularmente não curti. Tá? Espero que o Fluminense mude justamente e tome as devidas providências para que essa faixa não exista. Porque é notável que eu não pude entrar no estádio com um caderno. Mas eles podem entrar com o estádio falando esse tipo de absurdo. Eu não entendo a situação. Tá? Antes de falar mais sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe. Rede social no que não te vejo. Vídeo hoje é 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Segundo tema, né, que é o segundo protesto, que é esse daí pra mim foi o mais correto, foi novamente o pedido da justiça por Scud. Só pra gente lembrar, Scud é um cara tranquilo, ordeiro, nunca fez mal a ninguém, nunca teve intenção nenhuma de violentar ninguém. E só por ter tido uma camisa do Fluminense e estava em torno de vários torcedores do Vasco, ele foi brutalmente espancado ao ponto de justamente não conseguir mais ver o jogo e tá justamente com sequelas até hoje.
várias pessoas do Vasco sabem quem são e não falam. E não falam. Falam muito, nossa história, nossas glórias. A melhor história que vocês poderiam fazer é justamente mandar prender, conseguir fazer isso, porque vocês conseguem fazer isso, é mandar prender justamente todo mundo que realmente participou desse tipo de violência. Tanto aqueles diretamente quanto aqueles indiretamente. Mas não, vocês preferem se calar. Isso daí não é um vitimismo barato para realmente chamar a atenção. Vocês podem até falar assim, talvez esse daí seja um vitimismo barato, entendeu? Vocês querem falar que vocês querem justamente jogar tudo no colo dos outros? Não. Isso daí é o fato. Temos menos um torcedor justamente na arquibancada porque vocês fizeram isso. Vocês, torcedores e torcida organizada do Vasco. Se a gente pode falar de duas torcidas que são nojentas e repulsivas, justamente isso. Não é à toa que quando eu tava lá no jogo, uma pessoa que tava atrás de mim falando assim, olha só, você sabe que deu muito problema em um tal local com as torcidas organizadas. Mas que quem provocou foi com certeza a torcida do Vasco. Como que a torcida do Vasco e como que a torcida do Fluminense do Flamengo tinha que ser controlada melhor. Porque pra mim passa tudo do limite sobre isso. Qualquer tipo de violência pra mim é completamente equivocada. Nós prestamos nosso canal, né? Que eu incluo vocês também. Nosso canal presta solidariedade ao Pedro Scooby. Fico muito feliz, né? Teve lá aquela faixa gigantesca ali, né? Justiça por Pedro Scooby, né? Por Scooby. Ele, só pra você ter uma ideia, aquelas faixas ali normalmente ficariam justamente a faixa de várias outras torcidas organizadas. E elas resolveram falar assim, então, vai ter algumas ali que sempre tiveram, mas as nossas a gente pode entregar justamente por essa faixa aqui específica, tá bom? E é isso. Mais um momento de vergonha no início do vídeo, de não conhecer justamente a nossa história do Brasil e também não entender sobre a questão política nisso tudo, e também uma situação de glória que foi justamente falar e clamar sobre o suicídio do Pedro Scooby, que foi perfeito, né? Só pra falar que ainda vou fazer o segundo vídeo falando sobre Fernando Diniz e vai ter um pouquinho desse vídeo aqui lá, tá? Vamos escutar o fio em outro vídeo mais adiante às 12 horas ao meio-dia. E fique atento que amanhã teremos mais Mundial de Clubes, tá? E já tô aqui, ó, 10 horas já pra você se animar que amanhã às 12 horas vai ser o nosso segundo confronto, né? O terceiro na vitória com uma Melody, o segundo confronto contra o Sam Hyundai, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro pra você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, o YouTube é 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.